pessoal, tudo bem? Eu vou gravar essa aula, disponibilizar para os outros alunos que não puderam assistir hoje. Na aula de hoje a gente vai falar sobre derivadas. Vamos começar vendo duas motivações para o estudo da derivada. A primeira motivação é a reta tangente. A gente vai ver então como que se calcula o coeficiente angular da reta tangente a uma curva. Então aqui, vamos supor que eu tenho este arco de curva aqui, parece uma semicircunferência, um pedaço de parábola, enfim, uma curva. Eu tenho aqui dois pontos sobre a curva, um ponto P e um ponto Q. Eu posso traçar uma reta por esses dois pontos e calcular então o coeficiente angular dessa reta, que é simplesmente aqui a variação no eixo Y dividido pela variação no eixo X. Então, isso vai me dar o coeficiente angular dessa reta, que é a tangente deste ângulo aqui, que é a tangente alfa. Como a gente pode ver aqui, tangente alfa é o ΔY sobre o ΔX. Nota que o ΔY é o f de x2 menos o f de x1, que é essa variação aqui. E aqui a variação ΔX é o x2 menos x1. Então, agora eu vou pensar no seguinte problema. Eu tenho uma curva, eu estou com esse meu ponto P fixo, mas o meu ponto Q, eu vou indo movimentando ele até ele encostar no ponto P. Quando ele encostar no ponto P, eu vou ter uma reta que passa apenas no ponto P e grudada na curva. Eu vou chamar essa reta de reta tangente à curva. Ok? Então, eu vou calcular então qual é o coeficiente angular dessa reta tangente à curva. Como que eu vou fazer isso? O m de x1 aqui, então, que é o coeficiente angular da reta tangente à curva, é o ΔY sobre o ΔX, né? Aquelas variações que a gente viu, quando o ponto Q tende ao ponto P. Ou ainda, talvez de forma mais precisa, é o limite de quando x2 tende a x1. Vamos voltando aqui, ó. Quem quer o x2 aqui, o x1. Então, esse x2 está diminuindo e vindo em direção ao x1. F de x2 menos f de x1, lembrando de novo quem é. O f de x2 aqui é a altura do Q e o f de x1 é a altura do P. Divididos por x2 menos x1, ou seja, é o limite quando x2 tende a x1 de ΔY sobre ΔX, que era o que a gente tinha aqui. Só que em vez de dizer que o Q está indo para P, eu estou dizendo que x2 está indo para x1, que é equivalente. Outra maneira de escrever esse mesmo limite é fazendo a troca de variável. Eu posso dizer que x2 é igual a x1 mais o ΔX, que é a diferença entre os dois. Então, o meu limite vai ficar dessa forma. Em vez de dizer que x2 tende a x1, vou dizer que o ΔX tende a zero. O x2 eu troco aqui por x1 mais ΔX, x1 é x1 mesmo, e aqui eu trocando o x2 por x1 mais ΔX, vou cancelar o x1, vai sobrar só o ΔX embaixo. Então eu tenho essas duas formas de definir o coeficiente angular da reta tangente. Eu geralmente prefiro fazer as contas usando esse método aqui, mas pelo que eu observei, o livro usa principalmente esse aqui. Ele usa em um ou outro exemplo esse, mas ele dá prioridade a esse aqui. Mas, usando tanto um quanto outro, as contas são muito parecidas. Então, ok, a gente viu como calcular o coeficiente angular da reta tangente. Agora a gente vai ver, então, como calcular a equação da reta tangente. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular o coeficiente angular, usando um dos dois limites, ok? E depois, tendo o coeficiente angular, a gente vai usar a seguinte fórmula. Aqui diz que y menos f de x1 é igual a m vezes x menos x1. Isso aqui vai te dar a equação da reta tangente. Eu geralmente prefiro passar esse f para o outro lado e dizer que o y é f de x1 mais m vezes x menos x1. Mas daí tanto faz, pode escrever de qualquer um dos dois jeitos. É que eu acho assim melhor porque parece mais uma notação de função com y isolado. Aqui a gente vai ver um exemplo. Eu tenho a curva y igual a 2x ao quadrado mais 3, uma parábola. E eu tenho o ponto x igual a 2, ou seja, o ponto de abscissa x igual a 2. A abscissa 2 é x igual a 2. Enrolando. Então, eu quero encontrar a equação da reta tangente para esse ponto.
Então, a primeira coisa aqui que o livro fez foi calcular, ele sabe, então, eu quero a equação da reta tangente no ponto 2, f de 2. Então, a primeira coisa que ele fez foi calcular o f de 2, que dá 11. Voltando aqui, né, esse é 2 vezes 2 ao quadrado mais 3, 2 vezes 2 ao quadrado dá 8, mais 3, 11. Ok? Então, aqui a primeira coisa que ele vai fazer é calcular o coeficiente angular da reta tangente. Em vez dele calcular no ponto 2 aqui, ele está fazendo direto para um ponto genérico x1. Então, digamos, isso aqui vai valer para, se ele quisesse calcular depois no 3, no 4, no 5, as contas estariam feitas, né? Ele ou podia ter trocado o x1 por 2 fazendo das contas direto para o x2, mas assim, às vezes, é melhor para ter uma coisa mais genérica, caso tenha que substituir vários pontos depois. Então, ele usou aqui a definição, né? O f de x1 mais Δx menos f de x1 por Δx. Trocou o f pela lei da expressão, que é 2x ao quadrado mais 3. Ok? Aqui ele abriu o quadrado e fez as simplificações. Cancela 2x1 ao quadrado com menos 2x1 ao quadrado, mais 3 com menos 3, e vai sobrar essas duas expressões aqui, o 4x1 Δx e o 2 Δx ao quadrado. Coloca um Δx em evidência, daí vai cancelar o Δx em cima e embaixo. Então vai sobrar 4x1 mais 2 Δx. Como Δx vai para zero, isso vai sumir, sobra só o 4x1. Ou seja, o coeficiente angular da reta tangente à curva que passa do ponto x1 é 4x1. Em particular, como a gente quer que o x1 seja 2, que foi o que pediu aqui no exemplo, ponto de abscissa 2, então troca aqui, calcula o m de 2, que dá 8. Então, o coeficiente angular da reta tangente que passa no ponto x igual a 2 é 8. Então, a gente volta de novo aqui para o problema. A fórmula que deu para a gente, y menos f de x1 vezes m, igual a m vezes x menos x1. O x1 troca por 2. O f a gente já calculou antes, que dá 11. Então, pode escrever desta forma aqui, isolando tudo para um lado só. Ou escrever assim, desta outra forma aqui. Posso dizer, então, que y é 8x menos 5. Esta é a equação da reta tangente no ponto de x igual a 2. Opa, falei demais. Muito. Voltando aqui, por exemplo, então, esse era o gráfico da função da parábola y igual a 2x ao quadrado mais 3, e este aqui, essa reta é o gráfico da reta tangente no ponto 2, que é aquela função aqui, y igual a 8x menos 5. Então, digamos, essa é a primeira motivação, a primeira aplicação das derivadas, que é a reta tangente. Agora, a segunda tem um contexto um pouco mais físico, que tem a ver com deslocamento, velocidade e aceleração. Então, vou começar aqui definindo velocidade. Suponha que um corpo se move em linha reta e que S igual a S de t represente o espaço percorrido pelo corpo, pelo móvel, até o instante t. Então, no intervalo de tempo entre t e t mais ΔT, o corpo sofre um deslocamento, ΔS, que é S calculado no ponto final, menos S calculado no ponto inicial. E a velocidade média entre esses dois pontos é o ΔS, que é aqui S no ponto final menos S no ponto inicial, dividido pela variação no tempo, que é ΔT. Então, essa é a fórmula da velocidade média. Mas se eu quiser, então, calcular qual que é a velocidade desse corpo, sei lá, no instante 3 ou no instante 5, então a gente vai ter a fórmula para velocidade instantânea, que é para saber num ponto exato a velocidade. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar aqui a fórmula da velocidade média, mas eu vou fazer essa variação de tempo ir para zero. Então, a velocidade instantânea no ponto t é o limite de quando ΔT vai para zero, aqui na variação da distância divididos pela variação da velocidade. Aqui para aceleração, então, primeiro aqui ele está definindo a aceleração média, que é a variação na velocidade divididos pela variação no tempo, e depois a variação instantânea, que é, de novo, a variação na velocidade pela variação no tempo, mas fazendo essa variação no tempo ir para zero. Então, aqui um exemplo, para fixar as ideias. No instante t igual a zero, um corpo inicia um movimento em linha reta.
Sua posição no instante t é dado por S de t igual a 16t menos t ao quadrado. Ele pede para calcular 4 coisas. Letra A, velocidade média do corpo no intervalo de tempo entre 2 e 4. A velocidade do corpo no instante t igual a 2. A aceleração média no intervalo 0 a 4. E a aceleração no instante t igual a 4. Então, começando aqui calculando a velocidade média. Então, como eu quero entre 2 e 4, então, a velocidade calculada no instante final, que é 4, menos o instante inicial, que é 2, divididos pela variação do tempo. Então, de 4 menos 2, porque vai de 2 a 4, né? Sempre o final menos o inicial. Agora que troca S pela expressão da função, que é 16t menos t ao quadrado, então 16 vezes 4 menos 4 ao quadrado, e 16 vezes 2 menos 2 ao quadrado. Fazendo as contas, chega então que a velocidade média é de 10 unidades. E agora a velocidade instantânea. Então, por um tempo t qualquer, então vai ser S no ponto final, que é o t mais delta t, menos S no ponto inicial, que é o ponto t mesmo, divididos pela variação do tempo, que é delta t. Então, troca aqui pela expressão da função, que é 16t menos t ao quadrado. Aqui vai abrir os quadrados e distribuir o 16. Vai simplificar bastante coisa, que o 16t simplifica com menos 16t. Menos t ao quadrado simplifica com t ao quadrado. Daí vai sobrar esse 16 delta t, 2t delta t e menos delta t ao quadrado. Coloca um delta t em evidência e simplifica com de baixo. Então aqui vai sobrar 16, 2t e delta t. Como delta t vai para zero, vai sobrar só 16 menos 2t. Isso aqui por um t qualquer. Então, em particular, se t é igual a 2, daí troca o t aqui por 2, vai ter uma velocidade no instante 2, é 16 menos 2 vezes 2, 16 menos 4, 12 unidades. Agora aqui está calculando a aceleração média entre 0 e 4, então, velocidade no ponto 4 menos velocidade no ponto 0, divididos por 4 menos 0, onde a velocidade a gente acabou de calcular aqui, que é 16 menos 2t. Daí só troca aqui, faz as contas, vai chegar então que a aceleração neste instante aqui, não é nesse instante, a variação média, a aceleração média entre 0 e 4 é menos 2. E agora, então, aqui vai calcular a aceleração instantânea em um instante qualquer de tempo. Então, de novo, velocidade no ponto final, menos inicial por variação do tempo. Troca aqui o v pela lei da função velocidade, que a gente calculou antes. Daí vai simplificar as contas. Aqui o 16 cancela com 16. Aqui vai dar menos 2t, que vai cancelar com mais 2t. Vai sobrar só 2t delta t. Cancela os delta com delta. E a gente então vai ver que, na verdade, esse corpo tinha uma aceleração constante igual a menos 2. Nesse caso, a aceleração instantânea é igual à média. Em geral, isso não precisa acontecer. Em geral, a aceleração instantânea é uma função. Nesse caso, deu uma função constante, tudo bem. Mas nem sempre vai ser assim. E aqui tem um próximo exemplo para vocês estudarem, é bem parecido com o exemplo anterior. E vamos então para o objetivo principal da aula, que é estudar a função derivada. Então, primeiro que ele define a derivada de uma função em um ponto. Então, a derivada da função f de x no ponto x1. Isso aqui vai ser denotado por f' de x1 e é definido, então, como o limite de quando Δx vai para zero, do f de x1 mais Δx, menos f de x1 por Δx. Mesma definição que a gente estava vendo antes, para coeficiente angular, ou para velocidade, ou para aceleração. Pode usar essa outra definição aqui também, usando x1 e x2, tanto faz. Agora aqui, primeiro ele definiu a derivada num ponto, né? E agora então ele está definindo a função derivada, que é, digamos, em todos os pontos. Pode fazer de forma genérica, já é a mesma lei, né? Nada de especial. E agora ele vai, então, mostrar algumas notações. Então, a gente geralmente aqui vai estudar quase sempre usando f' para a função f, ou g' para a função g,
H' para a função H, assim por diante. Ou também, outra maneira de representar usando simplesmente y', porque a gente diz que y é f de x, então y' é o f'. Forma mais natural de se pensar. Aqui tem algumas outras notações, tem essa, o d com o x embaixo. Esse daqui, o livro, acho que não usa em nenhum momento, eu nunca vi ele usando, eu também não vou usar, então essas duas aqui vão ficar meio esquecidas. Essa outra aqui ele também acho que não usa por enquanto, mas ela vai ser mais importante quando a gente for, no cálculo 3, quando a gente for estudar as equações diferenciais, essa notação vai aparecer bastante. Mas a gente também, quando a gente for estudar integrais, a gente vai usar um pouco essa notação. Mas nesse primeiro momento a gente vai se ater ao f' de x. Então, um exemplo, eu tenho a função f de x igual a 5x² mais 6x menos 1, e quero calcular a derivada no ponto 2. Então, f de x mais ΔX menos f de x divididos por ΔX, com ΔX indo para zero. É a fórmula geral. E agora eu troco, então, um f pela lei da função que ele deu. Daí vou abrir o quadrado e distribuir aqui o 6. Vou conseguir simplificar bastante coisa, que o 20 vai com menos 20, o 12 com menos 12. Eu acho que era isso. Aqui o 20x, ele somou com 6x, deu 26x, e sobrou aqui o 5 ΔX ao quadrado. Coloca ΔX em evidência, cancela em cima e embaixo. Esse 5 ΔX vai para zero, porque o ΔX vai para zero, sobra 26. Ou seja, a derivada da função no ponto 2 é 26. Agora, nesse caso aqui, em vez de calcular a derivada da função no ponto, ele calcular, então, a função derivada, que é para calcular, digamos, em todos os pontos de forma genérica. Calcular o f' de x. Então, aqui, em vez de usar x igual a 2, eu estou usando x como x mesmo. Geralmente, aqui dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem que usar, geralmente, algum recurso algébrico diferente, assim, né? Geralmente, quando está com números, é um pouco mais fácil, mas não é tão difícil assim. Então, a primeira coisa que ele fez é trocar o f pela expressão aqui, x menos 2 dividido por x mais 3, ok? Aqui, nesse primeiro que o argumento é x mais ΔX, né? Depois aqui é x mesmo. Então, daqui para cá, o que aconteceu? Colocou tudo na mesma base. Então, aqui multiplica os denominadores, e aqui multiplica em cruz, esse por esse, fazendo um MMC, digamos. Daí aqui ele fez as distributivas, né? Vai dar um monte de conta e vai simplificar quase tudo. Aqui o x ao quadrado cancela com menos x ao quadrado, mais x com menos x, menos 6 com mais 6, x ΔX com menos x ΔX, e daí aqui ainda sobra um 3x ΔX e 2x ΔX, que ele somou e ficou 5 ΔX. Daí cancela aqui ΔX com ΔX, vai sobrar só o 5, e essa expressão de baixo. Como não tem determinação, dá para calcular direto, né? Como ΔX vai para zero, aqui vai para zero, vai ficar x mais 3, que é x mais 3 ao quadrado. Então, a função derivada de x menos 2 dividido por x mais 3 é 5 dividido por x mais 3 ao quadrado. Então, aqui mais um exemplo, eu tenho f de x igual a raiz de x, quero calcular a derivada no ponto 4. Então, aqui primeiro ele escreveu de forma genérica, usando 4 igual a x1, e depois ele trocou. Aqui, o f de x é a raiz de x, então o f de 4 é a raiz de 4, que é 2. Por isso, então, raiz de x menos 2 dividido por x menos 4. X tendendo a x1 é x indo para 4. Nota que aqui ele usou a outra definição. Ele antes tinha usado a que usava ΔX, e agora ele está usando a que usa x1. Tanto faz. Geralmente, quando tem um problema, sempre com uma raiz menos alguma coisa, é meio padrão multiplicar pelo conjugado. Então, o que é o conjugado? É essa mesma expressão, só troca o sinal do meio. Daí multiplica em cima e embaixo pela mesma coisa. Geralmente, isso vai te resolver o problema, quando tem determinações e limites. Ele aqui é um quadrado de diferença de quadrados, né? Foi a fórmula que ele usou para chegar no x menos 4. Eu tinha um x menos 4 embaixo, então ele simplificou. Vai sobrar 1 dividido por raiz de x mais 2. Não tem determinação, então é só trocar o x por 4. Vai dar raiz de 4, que é 2.
mais 2, 4, então vai sobrar 1/4. Agora aqui, de novo, nesse daqui, então, nesse exemplo, ele queria calcular a derivada num ponto, no ponto 4. Agora aqui, ele quer calcular a função derivada de novo. Então, agora é para fazer a quantiforma genética usando todos os pontos. Então, f' vai ser x mais ΔX menos f de x divididos por ΔX. Ele está usando a outra fórmula, então, não a do x e x1. Então, aqui, ele só trocou o f de x pela expressão, né? X não 1/3. E ele está dizendo aqui, então, que vai resolver o problema usando uma troca de variáveis. Ele vai trocar o x mais ΔX por uma variável t ao cubo, e ele vai trocar o x por a ao cubo. Então, aqui ia ficar t ao cubo elevado a 1/3, que vai ser só t, e aqui a ao cubo elevado a 1/3, que é só a, ok? Divididos por t ao cubo menos a ao cubo, porque do ΔX, que seria x menos x0. E agora aqui, então, t indo para a. Nota que, na verdade, ele transformou a notação do ΔX na notação do x e x0, né? Só que ele chamou o x de t e o x0 de a. Eu acho que se ele tivesse começado com essa notação, tinha ficado mais claro o que está acontecendo. Daí, o que ele fez daqui para cá? Ele fatorou o polinômio t ao cubo menos a ao cubo, provavelmente usando o Ruffini. Então, ele às vezes dá uns pulos assim que às vezes o pessoal pode ficar perdido, mas quase com certeza foi isso que ele fez. Daí, então, quando t vai para a, agora aqui não tem mais indeterminação, então é só trocar o t por a, então aqui vai ser t ao quadrado, aqui a vezes t, desculpa, como ele está trocando t por a, o t vai virar a ao quadrado, a vezes t também vai ser ao quadrado, e esse a ao quadrado também então é ao quadrado, então vai ser 3 vezes a ao quadrado, lembrando que o a é x não 1/3, ele definiu aqui, x é a ao cubo, então a é x não 1/3, tanto faz, né? Passa de um lado para o outro. Então, ele trocou aqui, trocando o a por x não 1/3, vai sobrar x na 2/3. Então, a derivada é 1 dividido por 3 vezes x na 2/3. Então, aqui, essa parte só mais para fazer um comentário. Então, qual que é a relação? A gente estudou a descontinuidade, agora a gente está estudando funções deriváveis. Então, qual a relação entre continuidade e derivabilidade? Quando a gente pensa na função contínua, a gente pensa numa função que não tem buracos e não tem saltos, né, entre os pontos. E quando a gente está pensando numa função derivável, é mais do que isso. Ela tem que ser contínua e tem que ter uma restrição maior. Ela não pode ter bicos. Que nem quando tu pensa na função módulo de x, ela parece um V, ela tem um bico no ponto zero. Então, ela não é derivável em zero. Sempre quando tem um bico, uma ponta, quer dizer que a função não é derivável naquele ponto. A gente vai ver alguns gráficos, alguns exemplos mais detalhados logo abaixo. Aqui tem alguns exemplos, exercícios para vocês treinarem isso que a gente viu. Vamos seguir agora para as derivadas laterais. Então, derivada lateral vem direto da ideia de limite lateral, né? Então, tem a derivada à direita, que é calcular o limite à direita. Então, ΔX está tendendo a zero à direita. O x está tendendo a x1 à direita, tanto faz. E a derivada à esquerda, que é o ΔX tendendo a zero à esquerda, o x tendendo a x1 à esquerda. Então, eu posso dizer que a derivada existe quando as duas derivadas laterais existem e são iguais entre si. Mesma ideia que a gente dizia com o limite, né? Quando os dois limites existem e são iguais, e iguais a função então ela é contínua, então se as derivadas laterais existem e são iguais, a função é derivável naquele ponto. Aqui o primeiro exemplo, tem a função f de x, 3x menos 1 para x menor que 2, e 7 menos x para x maior ou igual a 2. Então, primeiro ele quer verificar que a função é contínua e 2, e depois calcular as duas derivadas laterais. Ele apresenta o gráfico, nota que tem um bico, uma ponta aqui, né? Então, como eu já comentei para vocês, ela não vai ser derivável nesse ponto, mas vamos fazer as contas para verificar isso.
Então, primeiro aqui ele está verificando que a função é contínua. Então, ele calculou quem é o f de 2. Então, volto aqui. Para mim calcular o f de 2, eu tenho que usar esta expressão aqui, que é onde ela existe em 2, né? Então, simplesmente 7 menos 2, que dá 5. Calculou aqui f de 2 igual a 5. Ele vai calcular os dois limites laterais. Limite quando x tende a 2 mais é 7 menos x. Como não tem determinação, é 7 menos 2, que é 5. E quando x tende a 2 menos, então é 3x menos 1. Como não tem determinação, é só trocar o x por 2. Então é 3 vezes 2, 6 menos 1, 5. Então existem os dois limites, são iguais a 5, então são iguais à função. Portanto, a função é contínua no ponto. Agora ele vai calcular as duas derivadas laterais. Então aqui é a derivada direita, quando delta x tende a zero à direita. Então, quando Δx vai zero à direita, ele tem que usar essa expressão aqui, 7 menos x. Ele fez aqui 7 menos o argumento, no caso aqui que é 2 mais Δx. E aqui o f de 2 é 5, né? A gente já tinha calculado. Então, trocou aqui por 5. E aqui o 7 menos 2 vai dar 5, aqui vai dar menos Δx, já tinha menos 5, cancela. Então vai sobrar menos Δx por Δx, que é menos 1. Logo, a derivada à direita no ponto 2 é menos 1. Agora ele vai calcular a derivada à esquerda em 2. Então, de novo, começa igual. Aqui agora, daqui para cá, ele vai usar a outra lei, né? Que é para quando o x é menor que 2. Ele vai fazer as contas. Então, aqui vai ter 6, menos 1 e menos 5 vai zerar. Vai sobrar 3 Δx por Δx. Vai cancelar os Δx, sobra 3. Então, a derivada à esquerda no ponto 2 é 3. Lembrando que a derivada à direita era menos 1. Então, as derivadas laterais são diferentes uma da outra. Portanto, não existe a derivada geral da função, ou seja, a função não é derivável no ponto. Agora aqui tem um exemplo para vocês estudarem, parecido. Aqui pode parecer um pouco diferente no começo, é x menos 2 vezes o módulo, e o módulo vai depender se o x é positivo ou negativo. Então, se o x é positivo, vai ficar x mesmo, daí vai então ter a expressão x ao quadrado menos 2x. Se o x é menor que zero, então vai trocar o x por menos x. Então aqui vai ficar menos x ao quadrado mais 2x. Então vai ter essas duas leis. Aqui é interessante observar, aqui ficou bem riscado, está difícil de entender, mas o gráfico da função primeiro era este ramo aqui de parábola, e depois segue este outro ramo aqui. Então, de forma que vai ter um bico bem aqui no zero, aqui no zero. Então, por isso que a gente vai fazer as contas e verificar, mas a função não vai ser derivável nesse ponto, justamente porque tem esse bico. Eu tinha deixado para vocês, né, mas já que eu já comecei a comentar, vamos terminar de explicar esse exemplo. Então, aqui ele vai calcular a derivada direita e a derivada esquerda. Então, na derivada direita, que usou direto a fórmula, né, 0 mais Δx ao quadrado, menos 2 vezes 0 mais Δx. E aqui ia ser 0 ao quadrado menos 2 vezes 0, que vai dar 0. Então, aqui vai sobrar só o Δx ao quadrado menos 2 Δx. Coloca um Δx em evidência, cancela com de baixo. Vai ficar Δx menos 2, com Δx indo para o zero, sobra menos 2. Ou seja, a derivada à direita em zero é menos 2. Agora, a derivada à esquerda em zero. Então, vai usar a outra expressão, para quando x é menor que zero. Aqui. Vai ficar meio parecido, só muda os sinais, né? Então, fica menos Δx ao quadrado mais 2 Δx. Coloca Δx em evidência, simplifica, esse passo é meio padrão, quase sempre acontece. Δx indo para zero, vai sobrar 2. Então, nota que deu diferente. Uma deu menos 2 e a outra deu mais 2. Então, as derivadas laterais são diferentes, a derivada não existe. Como eu já tinha comentado com você, né, isso está ligado ao fato de ter este bico aqui na função. Agora vamos ver aqui os exercícios. E era isso pela aula de hoje, gente. Muito obrigado pela atenção. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, nós ainda temos algum tempo disponível. Professor, naqueles exemplos ali que tu deu, que tu